Cultura Psicológica é um programa, um projeto que eu estou fazendo, né, de todo sábado às 15 horas, fazer uma live e falar de assuntos de psicologia, né, assuntos psicológicos. Porque, infelizmente, deve ter algum lugar no mundo que tenha isso no ensino padrão, né? Mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem. Quer dizer, uma matéria assim de psicologia prática que serve para o dia a dia. Então, o objetivo é divulgar mais a psicologia, né? E hoje, nesta live de hoje, nós vamos começar com assuntos, vamos introduzir o assunto sonhos, né? Eu vou abordar algumas coisas aqui. Como eu já disse, quem tiver alguma dúvida, tá? Vai postando ou deixa para postar mais para o final, porque pode ser que fica escondido no meio de todo mundo aqui que está participando, né? As perguntas. Então, faltando uns 10 minutos para terminar a live, né? 15h50 mais ou menos, eu vou procurar responder as perguntas. E aquelas perguntas que eu não puder responder agora durante a live, eu vou escrever, vou responder por escrito depois. Tá joia? Então sintam-se à vontade. Bem, eu vou começar, gente, falando, né? Eu tô com o roteiro aqui do meu lado. Eu vou começar falando aí um pouco da minha relação com os sonhos, né? Como que isso começou? Então teve uma época da minha vida, né, que eu tive depressão e eu passei a fazer psicoterapia. E durante a minha terapia, eu levava meus sonhos para a psicóloga. E eu achei muito curioso porque ela começava a perguntar a respeito das imagens do sonho, dos sonhos, né? E eu ia falando sobre as imagens e de repente, pum, juntava tudo e eu tinha reações até fisiológicas, né? Reações corporais mesmo, né? Haviam insights fortes. Não sei se é porque a minha depressão era mais ou menos profunda, né? Mas vinham assim, né? Coisa bem forte de eu sentir aquecer minhas pernas. Teve ocasião, por exemplo, num insight só, veio todas as figuras dos sonhos, tudo aquilo que o sonho significava de uma vez, né, na minha consciência, e eu ficar sabendo o que aquilo tudo representava para mim. Teve ocasião em que eu, por exemplo, comecei a rir, né, lá dentro do consultório, e eu não parava de rir, né? Eu não lembro do conteúdo do sonho, né? Mas eu sei que eu saí do consultório rindo, fiquei preocupado, assim, nossa, o pessoal vai achar que eu sou louco, mas eu não conseguia, né? Então, tamanha que era aquilo que foi extravasado, né, durante a análise do sonho. Então, eu tive experiências, assim, bastante profundas, foi muito profundo. E eu fiquei muito curioso sobre isso, comecei a pesquisar, comecei a ler livros a respeito, né, inclusive de um psicólogo famoso, que é o Carl Jung. E eu me aprofundei nos livros dele, comecei a ler a obra dele, li o primeiro livro, né, que é O Homem e Seus Símbolos. Comecei a me aprofundar e a entender as experiências que eu passava. Né? Comecei a entender aquilo tudo, à medida que eu fazia terapia, né, eu ia entendendo aquilo tudo, a ponto de mais adiante eu querer fazer psicologia. E foi o que eu realmente fiz mais tarde. Né? Fiz psicologia. Nisso, isso demorou mais de 15 anos para eu chegar a fazer psicologia depois disso, porque nas cidades onde eu morei não havia, né, esse curso. Né? Então ainda demorou uns 15 anos depois disso. E aí eu consegui fazer e, bem, eu já tinha uma vasta experiência. Por quê? Porque eu fiz um site sobre sonhos, fiz grupos de sonhos online, né? Pessoas que reuniam e a gente analisava os sonhos ali do grupo, né? Individualmente. Tem gente que até hoje eu tenho conexão dessa época, né? Então foi bastante profundo no Orkut, foi
uma comunidade do Carl Jung, que é o teórico que eu sigo, né? Então havia uma comunidade da qual eu era o dono, né? E a gente interagia, a gente analisava, a gente discutia muito assunto de psicologia. Então foi muito interessante, eu sou muito envolvido com essa parte. E com a imaginação também, né? Com a imaginação. No trabalho como psicólogo, eu uso muito o trabalho com sonhos, a análise de sonhos e também a imaginação, além do mindfulness, né? Bem, então é isso, gente. Esse é mais ou menos a minha história, uma síntese, né? Bem, o que é sonho? Né? O que é um sonho? A gente sabe, todo mundo sabe o que é sonho. Você acorda de manhã, você lembra, né, de cenas. A gente geralmente a gente está muito imbuído, né, dentro do sonho. A gente não sabe, geralmente as pessoas não sabem que estão sonhando. Certas pessoas acordam dentro do sonho e sabem que estão sonhando. Esses aí são os chamados sonhos lúcidos, né, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, mas sonho é o que? Para a psicologia, né? Sonho é uma cena daquilo que está se passando, daquilo que está ocorrendo dentro de você, que está ocorrendo no seu inconsciente. Quer dizer, são coisas que ocorrem dentro de você e você não sabe, né? Isso é sonho para a psicologia. É como se o sonho fosse uma espécie de raio-x da sua alma, da sua psique, da sua personalidade, né? Um raio-x subjetivo. O médico, assim como o médico, pode usar exames de laboratório, exames de fezes, de urina, etc., para saber como está o corpo do paciente. O psicólogo pode usar os sonhos para saber como está a psique do sonhador ou do paciente, né? Então, e eu faço muito isso, né? Usar os sonhos para isso, para diagnóstico, para prognóstico, quer dizer, você prevê o que o sonho está dizendo, como vai ser o processo terapêutico da pessoa, né? Será que ela vai dar conta? Será que ela vai se curar? Será que não? Os sonhos também falam sobre isso, né? Falam como está o processo, né? Como está a psique do sonhador, o inconsciente dele, o que está ocorrendo lá. E a pessoa nem se dá conta, gente. Né? Às vezes ocorre um sonho e a pessoa fala: Ah, esse sonho não é nada. Ah, eu sonhei uma besteira. Gente, não é besteira. Tá? Não é. Nada disso é besteira. Todos os sonhos que eu analisei até hoje, desde que eu comecei a fazer terapia, que os pacientes me trouxeram, todos têm um sentido, têm um significado, sabe? É claro, tiveram sonhos que eu e o paciente a gente não pôde dizer com clareza o que o sonho estava dizendo, mas com certeza a gente abordou um assunto que a pessoa, no mínimo, né? A gente abordou um assunto que a pessoa não estava atenta a ele. Né? Então, no mínimo, isso aconteceu e o sonho acabou colaborando para que a pessoa examinasse melhor certas coisas para as quais ele não estava voltando sua atenção corretamente. Né? Então, no mínimo, o sonho fez isso. Né? E é claro, no máximo, né, nós ficamos sabendo que cada figura, o que cada imagem representava na psique do sonhador. Então é isso, é um raio-x, né, subjetivo. Ele fala o que está acontecendo com você e que você não sabe. Se, por exemplo, durante a análise de sonhos, chegarmos a uma conclusão sobre o sonho, que o sonhador já sabia o conteúdo, o que aquilo significava, vocês podem ter certeza que aquele não é o significado do sonho. Porque o sonho sempre se refere a algo que o sonhador não sabe sobre si mesmo. Então o sonho fala aquilo que está nas profundezas, no inconsciente, na escuridão da pessoa, né? Que a pessoa
não tem a menor noção ou tem uma noção bem superficial, né? Então é isso, o sonho é isso. Então, uma proposta com, com essas lives, né, o que eu estou propondo, e também eu pretendo fazer cursos online a respeito, né, de sonhos, incluindo com prática, né, práticas grupais e para psicólogos, práticas individuais, né, para a gente divulgar esse papel dos sonhos para o autoconhecimento e para a psicoterapia, né? Porque inclusive tem muitos psicólogos que não usam esse instrumento que para mim é essencial. Gente, assim, para vocês terem uma ideia, pelo menos durante a análise, né, o que eu noto? Se eu não abordasse os sonhos, a gente ia demorar umas 2 ou 3 sessões para aprofundar aquilo que o sonho está mostrando. Porque os sonhos eles abreviam e muito, né, aquilo, a problemática, os problemas que a gente está abordando na terapia. Os sonhos vão direto no ponto, né, naquilo que o sonhador, que o paciente precisa saber e que ele não está a par, tá bom? Então, então é isso. Os sonhos eles abreviam, eles ajudam, por isso, a abreviar a terapia, gente. Né? Por quê? Porque eles vão direto ao assunto. Eles mostram, olha, isso aqui é imperioso que o sonhador saiba a respeito. Então eles mostram isso. Os sonhos também têm um papel curativo. Se a gente não sonhasse, gente, todo mundo estaria assim alucinando. Para vocês terem uma ideia, foi efetuado um experimento, eu não sei em qual livro, né, que eu li isso, mas já foi feito experimento aonde eles acordavam a pessoa sempre que ela começava o sono REM. Sempre que ela começava, assim, a pessoa de olhos fechados, ela começa a virar os olhos, né? Em geral, sempre que se acorda a pessoa nesse ponto, ela lembra de um sonho, né? Ela está num sono superficial e se você acordar ela, ela vai lembrar de um sonho. Então foi feita uma experiência na qual se acordava as pessoas sempre que elas estavam em sono REM, rápido movimento dos olhos. E aí o que acontecia? Acordaram as pessoas, né, isso aí durante 3 dias. Depois de 3 dias, eles notaram que a pessoa começou a alucinar, a ver alucinações durante o dia. Né? Então, gente, quer dizer, os sonhos eles têm um papel, no mínimo, de equilíbrio emocional, equilíbrio psíquico, né? Para que as pessoas se atenham à realidade. Por incrível que pareça, a pessoa que não sonha, que se é feita alguma coisa para que a pessoa não sonhe, ela começa a alucinar, né? E alucinação assim durante o dia, sem você estar dormindo, isso aí é o que? É uma psicose, né? A pessoa está tendo algum surto psicótico, né? Quer dizer, a pessoa está ficando louca, né? É claro, essas pessoas aí depois que começaram a alucinar tal, elas voltaram a dormir normalmente e recuperaram, né, o seu equilíbrio mental. Mas por incrível que pareça, né, o sonho é algo que é muito louco. Parece que é algo assim muito aleatório, né, que acontece, que é aleatório, louco. Mas se você não sonha, a sua realidade começa a ficar, né, algo louco também, desorganizado. Os sonhos organizam a nossa realidade. Todos nós sonhamos. As pessoas costumam dizer: "Ah, eu não sonho", mas na verdade isso quer dizer que a pessoa não está se lembrando dos sonhos, né? As pessoas não se lembram dos sonhos, mas todo mundo sonha, né? E tem esse papel assim organizador
e como é que eu vou dizer? Curativo, né? Outro papel dos sonhos é o compensatório. Os sonhos compensam uma atitude consciente. O que isso quer dizer? Então, se uma pessoa, por exemplo, o Jung, que é o teórico que eu sigo, ele dá um exemplo bem claro. Né? Uma vez ele estava tratando de uma paciente e ele estava desconsiderando a problemática dela, estava achando que ela estava boiando, que na verdade ela não tinha problema nenhum, estava desconsiderando as coisas que ela falava, né? Ele deve ter os motivos dele lá. E aí ele sonhou com essa paciente que ela estava no alto de uma torre e ele precisou de erguer a cabeça para olhar para ela. Aí ele foi analisar esse sonho e ele percebeu que o sonho estava colocando a paciente num nível bem acima do dele, a ponto de que ele precisava erguer a cabeça, né, olhar para o alto, porque a paciente estava no alto e ele estava embaixo. Quer dizer, o sonho compensou uma atitude errada da consciência dele. Ele estava desconsiderando, não dando importância, valor àquilo que a paciente falava, né? Então o sonho compensou isso, né, fazendo essa cena, criando essa cena. Então isso ocorre direto, gente. Os sonhos eles corrigem o nosso ponto de vista sobre as coisas, né? Eles corrigem. Se você está fazendo algo com alguém e isso é incorreto, isso, por exemplo, não é ético, o sonho pode mostrar isso, né, para você, é claro. E ele vai mostrar de forma simbólica, na forma de imagens. Eu vou abordar isso aí também, né? Mas nós, infelizmente, não compreendemos cada vez mais essa linguagem dos sonhos. Antigamente, isso era mais divulgado, isso era mais comum, se entender a linguagem dos sonhos. Hoje já não é tanto, né? Então, sonhos têm esse papel compensatório e tem o da complementação também. Por exemplo, eu posso estar em dúvida se eu estou certo numa determinada situação. Se eu estou, como é que eu vou dizer, inseguro, se eu estou no caminho correto em relação a uma decisão que eu estou tomando. E o sonho pode mostrar que sim, né? Sim, você está correto. Então, o sonho não só corrige, né? O sonho pode reafirmar a sua posição também, tá? Então, vocês veem que o modo como eu estou falando, os estudos, né, indicam também, os sonhos têm um papel essencial na nossa vida, mesmo que a gente não saiba o que eles significam. Não quer dizer, gente, eu falei aqui, por exemplo, de análise de sonhos, que eu uso na terapia, né, para tratar os pacientes. Mas isso não quer dizer que os sonhos em si mesmos, que eles precisem sempre ser interpretados. Não, não precisa ser, tá? Por incrível que pareça, todas as pessoas no mundo sonham. E de alguma forma, o significado desses sonhos passa para elas também pela via emocional. Então já ocorreu muito de, por exemplo, pacientes me contarem um sonho, depois a gente interpretar o sonho e o paciente já saber o significado dele. Por quê? Porque durante 2 semanas, esse sonho, ele já havia tido esse sonho havia 2 semanas. Então, durante essas 2 semanas, ele acabou corrigindo as ações dele em relação a determinado assunto e passando a agir de acordo com aquilo que o sonho havia indicado, né? Que era a via mais correta de se proceder, né? Então, o que ocorreu aí? De alguma forma, o paciente absorveu o sentido do sonho. Não foi preciso ele interpretar, né? E com as pessoas em geral ocorre isso. Só que ocorre que muita gente hoje em dia não se lembra dos sonhos.
cada vez mais está sendo difícil se lembrar dos sonhos por causa do hábito que nós estamos estamos nos esquecendo cada vez mais de atentar para aquilo que está dentro da gente, né? Então a gente começa a esquecer, não dá importância, né, para os sonhos. Você, por exemplo, usar o celular até na hora de dormir é algo que pode atrapalhar a lembrança dos sonhos, né? Agora, outras atividades como, por exemplo, meditação, relaxamento. Se você faz relaxamento e fica acordado durante o relaxamento, o que, que acontece? Você consegue relaxar, quer dizer, ficar num nível como se você estivesse dormindo, mas você está consciente nesse nível de relaxamento. Ora, acontece que nesse nível de relaxamento é um nível em que a gente sonha, né? E se você está consciente nesse nível, você está se treinando para estar consciente enquanto você estiver sonhando. Entenderam? Então, consequentemente, eu vou me lembrar com mais facilidade do que eu estou sonhando. Em Francisco, é o seguinte, eu deixei assim a resposta às perguntas faltando 10 minutos para terminar a live, tá bom? O pessoal que chegou aí, né? Aquelas perguntas que eu não puder responder, eu vou responder depois por escrito, tá joia? Por enquanto, então, eu vou tocando aqui. Bem, agora eu vou começar abordando diferentes tipos de sonhos. Então, temos, por exemplo, os pesadelos. Pesadelos, gente, são eletrochoques, né? É como se a natureza, o nosso corpo, a nossa psique desse um eletrochoque na gente e falasse: rapaz, acorda para isso. E realmente a gente acorda, costuma acordar durante os pesadelos, né? Então, os pesadelos em geral, gente, são eletrochoques que a natureza nos dá para que a gente dê importância para o seu conteúdo, para o conteúdo dele, né? Entende? Então, eles nos fazem acordar para aquilo que está acontecendo dentro da gente. Pessoal, é prioritário que a gente analise ou faça alguma coisa com pesadelo. Que a gente, por exemplo, desenhe alguma cena do pesadelo, se você não tem um analista, né, se você não está indo no psicólogo que interprete sonhos, né, que você faça alguma coisa com isso, que você pinte alguma cena do pesadelo, sabe? Porque isso ajuda você a se aproximar do significado do pesadelo, do sonho. Tá bom, gente? Então isso ajuda muito. Então, sonhos repetitivos. Teve alguém aí na live que perguntou. Sim, os sonhos repetitivos, justamente o que eu ia falar, tem a ver sim. São muito importantes, né? Já teve clientes, né, que eu analisei sonhos repetitivos. Então, por exemplo, teve um paciente que ele perguntou para mim, né? Ele sonhava fazia 8 anos que ele era velado pela família, né? Ele era velado pela família. Ele estava dentro do caixão e a mãe na beira do caixão chorando por ele, os familiares, irmãos, né? Todo mundo ali chorando. E fazia 8 anos, gente, que ele sonhava isso, né? Dá para ter uma ideia. Imagina as interrogações, as questões que ele não tinha a respeito desse sonho, né? E eu procurei tentar analisar esse sonho, não conseguia. Até que eu perguntei, poxa, mas quando que esses sonhos começaram a ocorrer? Aí ele me falou, bem, começaram a ocorrer quando a minha avó morreu. E o que representava sua avó para você? Aí ele falou que a avó dele era como se fosse a mãe dele.
Nem a mãe dele ele considerava tão mãe, tendo o papel de mãe tão importante quanto o que a avó tinha para ele. Então ele era muito apegado à avó. A avó morreu e ele fez o quê? Ele fingiu, ele imaginou que a avó havia viajado e que um dia ela iria voltar. Ele não aceitava a morte dela, né? Se eu me lembro bem, ele nem foi no enterro da avó, né? Ele não aceitava. Só que ocorre o que, gente? Aí, no momento que ele falou isso, eu já captei o sentido do sonho. Quando a gente não aceita a morte de alguém, né? Alguém íntimo, seja um amigo, né? Ou parente, né? Quando a gente não aceita, é como se a gente não aceitasse que algo em nós morreu. Porque um parente que a gente tem tanta afeição, se ele morre, nós morremos com ele, em certo sentido, né? A gente morre com ele. Não adianta, a gente se transforma, né? A gente muda. A gente não vai ser mais a mesma pessoa de antes, né? Então, aí eu falei isso para ele, falei que ele não tinha, que os sonhos estavam tentando mostrar que ele tinha que morrer simbolicamente, né? Ele tinha que, quer dizer, aceitar a morte da avó para que aí ele pudesse morrer psicologicamente. Quer dizer, aquele eu antigo dele, que era pegado à avó, tinha que morrer. Ele agora, ele era um adulto de 18, 19 anos que tinha que levar outra vida, né? Ele não podia ficar pegado à avó, né, que havia morrido fazia 8 anos, né? Então era esse o sentido do sonho. Ele falava, né, o sonho, seja velado, né, morra psicologicamente. Esse eguinho aí, né, pode morrer, mas você já mudou e não sabe, né? As coisas mudaram, né? E você não está querendo que isso aconteça. Assim que eu falei isso para ele, eu indiquei que ele arrumasse alguma lembrança da avó, uma caixa de sapato, colocasse essa lembrança na caixa de sapato e enterrasse no fundo do quintal. Então ele fez isso quando não havia ninguém em casa, né? E depois ele apareceu, né? Umas 2 semanas depois, e eu notei que as feições dele estavam bem mais relaxadas e ele estava alegre. Quer dizer, eu não havia notado que antes ele era uma pessoa bem mais séria, né? Ele, inclusive, ele contava piadas compulsivamente, sabe? E aí eu compreendi que talvez ele contava piadas para compensar a tristeza que ele sentia. As outras pessoas rindo talvez fizessem com que ele ficasse mais alegre, né? E aí as feições dele e os sonhos não mais se repetiram. Sempre que os sonhos que se repetem, gente, são interpretados, são analisados e integrados na pessoa, eles param de repetir, tá? Então a finalidade dos sonhos que se repetem é justamente essa, né? Que a pessoa integre, que a pessoa capte a mensagem deles, né? E essa mensagem é muito importante, gente, como a do pesadelo, né? Que eu falei aqui na live também. Então, e eu já falei a respeito dos sonhos lúcidos, né? Sonhos lúcidos, a maioria das pessoas não tem, tá, gente? Sonhos lúcidos são aqueles sonhos em que a pessoa sabe que está sonhando. Ela está sonhando, mas de repente ela acorda dentro do sonho e sabe que está sonhando, tá? Então, existem sonhos em que as pessoas sabem que estão sonhando. E esses sonhos, infelizmente, não são muito bem aproveitados pela maioria das pessoas, tá? Existem processos que a gente faz durante a terapia, onde se aparecer uma pessoa que tem sonhos lúcidos, que acorda, que sabe que está sonhando, nós podemos aproveitá-los para que a pessoa se conheça bem melhor, né? É, vamos continuar lá. Tudo bem, Hugo? Joia? Grandes sonhos ou sonhos arquetípicos, né? Então, os grandes sonhos, gente, são opostos àqueles sonhos comuns, né? Os grandes sonhos, por exemplo, são sonhos que a gente lembra a vida inteira, né? São sonhos que a gente
vai lembrar a vida inteira. Eu já tive alguns sonhos assim, e eles também são muito importantes. Eles marcam, às vezes marcam, né, para a vida. Né? Eles indicam um sentido para a vida da pessoa. Né? Eles são muito importantes nesse sentido. Então, são sonhos, por exemplo, onde ocorrem figuras bastante importantes ou figuras mágicas, figuras poderosas. Então, podem ter certeza, se ocorre esse tipo de coisa, fenômenos estranhos no sonho, esses são sonhos arquetípicos, que também são muito importantes. Tá? E tem os sonhos também premonitórios ou déjà vu, né? Sonhos que às vezes, depois de um tempo, né, que você passa por algum fato na vida, você percebe que você havia sonhado com aquilo. Então tem muitas pessoas, muitos já me perguntaram o sentido desses sonhos, só que para mim são os sonhos mais difíceis de da gente entender, né? Geralmente eu costumo dizer para a pessoa atentar para aquilo que o sonho está indicando. Né? Se você previu alguma coisa que iria acontecer, aquilo ocorreu, bem, com certeza aquele fato que ocorreu deve ter um sentido especial para o sonhador, para você. Tá bom? Bem, então os sonhos assim, os diferentes sonhos são esses: pesadelos, os sonhos repetidos, né? Os lúcidos, os grandes sonhos, os premonitórios e pode ter até outros aí, né? Os mais importantes que eu achei são esses. Então, gente, eu falei aí no início da live, né? Que faltando 10 minutos para terminar a live, eu vou procurar responder as questões. E aquelas que eu não conseguir responder aqui durante a live, eu vou responder depois por escrito, tá bom? No post da live, tá joia? Teve um aí, eu vou só falar porque se enquadra nessa categoria de sonhos diferentes. Ele perguntou sobre jogo do bicho. O que ocorre? Eu já notei, inclusive entre parentes, isso há muito tempo, desde criança, né, que certas pessoas parece que podem programar para sonhar determinada coisa, né? Então, certas pessoas parece que conseguem fazer isso, sonhar com aquele bicho que vai dar, né, no jogo do bicho, por exemplo, ou às vezes na loteria, né? Então, parece, né, que às vezes, não é sempre, porque a gente ter controle dos sonhos, ter domínio dos sonhos é muito difícil, né? Mas existem pessoas que parecem conseguir isso por vezes seguidas, né? Mas mesmo assim, gente, mesmo que aquele sonho esteja prevendo alguma coisa lá fora, a gente pode tentar querer saber qual o sentido dele, por que a pessoa sonhou daquele jeito, né? Daquela maneira, tá bom? Vamos falar agora sobre a linguagem do sonho. Então, os sonhos, gente, a linguagem deles é pictórica. Pictórica quer dizer, é uma linguagem em forma de imagens. E, infelizmente, nós estamos cada vez menos capazes de nos comunicar por imagens, né? Quer dizer, usando da arte, né? Se a gente vê um quadro, então as pessoas, né, cada vez menos elas analisam o que um quadro significa, o que o autor. Geralmente isso é deixado que para alguma matéria de faculdade, né, ou para educação artística, para alguma matéria sobre artes, e as pessoas não veem nada disso. Algo que era muito mais comum, a poesia, você fazer poemas, né? Isso e também eu noto que isso está cada vez menos comum, né? Através da poesia, dos poemas, né? A gente usa uma linguagem também simbólica, de imagens, né? E isso parece que está se perdendo junto com a lembrança dos sonhos. Cada vez menos pessoas se lembram de sonhos. Eu lembro de perguntar
há várias pessoas, né, há um tempo atrás, quando eu dava aula, né, em determinados assuntos, quem se lembra do que sonhou ontem? Então, em determinada época, muito mais pessoas levantavam o braço. Hoje em dia eu pergunto e você vê muito poucas pessoas, né, se lembram de sonhos, cada vez menos. Então, gente, estamos perdendo essa capacidade, né? E daí essa importância da gente falar mais sobre sonhos, sobre essa ferramenta, divulgar, né? Porque é uma grande ferramenta para autoconhecimento. Ela usa linguagem simbólica, né? Então, é, o princípio, gente, para se interpretar um sonho, um determinado sonho, é se apegar ao que aquela imagem significa para o sonhador, né? Então, geralmente eu pergunto: o que é isso? Faz de conta que eu sou um ET, que eu não sou do planeta Terra, que eu não entendo, né, o que é casa, por exemplo, né? O que é casa? Me explica o que é casa. Aí eu vou, anoto o que ele entende de casa. É, e aí, que tipo de casa você gosta? Aí ele fala aquilo. Que adjetivos você dá para casa? Para uma casa em geral? Que adjetivos, que características que tem uma casa? Aí ele fala, eu anoto. O que está acontecendo com essa casa aí no sonho? Está acontecendo isso, isso e aquilo. Né? Então, geralmente, é assim. Só que, por incrível que pareça, eu falando aqui para vocês, essa explicação assim, não dá para vocês captarem. Tá? Precisa de algo, né, mais elaborado, que a gente vai ver mais adiante. Então, é uma linguagem totalmente simbólica. Né? O sonho usa uma linguagem muito pessoal, a linguagem do significado para o sonhador. Né? A linguagem dos sonhos também, gente, ela é muito precisa. Ela vai direto num ponto. Ela pega o ponto cego do sonhador. Então, ela é muito precisa. Ela fala exatamente aquilo. Mas a linguagem dos sonhos também é paradoxal. Quer dizer, ela tem vários sentidos, né? Aonde você inclui esses sentidos num todo, né? Muitas vezes, nas análises de sonhos que eu faço em terapia, fica mais em um sentido, aquele que é mais importante, né, para o sonhador e que ele dá menos atenção. A gente, às vezes, poderíamos abordar outros significados possíveis do sonho, mas a gente deixa de fazer isso, né? A gente não se atém a outros também, deixa mais aquele evidente. A gente trabalha mais com aquele significado que é evidente ao sonhador, né? E a gente usa outros sonhos para abordar outros pontos cegos dele, né? Então a linguagem do sonho é paradoxal também, tem vários sentidos. Ela usa uma lógica afetiva, quer dizer, do afeto, da emoção. Não é uma linguagem lógica, gente, tipo matemática ou física, né? Não é uma linguagem, eu sonhei isso, eu sonhei com um avião porque eu vi o avião ontem, né? Tava no céu. Gente, não é. Você não sonha com um avião porque você viu ele no outro dia, né? Digamos assim, se você sonha com um conteúdo que você viu no dia anterior ou no mesmo dia, né? Não sei. Provavelmente aquilo tem um sentido para você e o sonho usa, por exemplo, o avião usa o avião num determinado contexto, ele fazendo determinadas coisas no seu sonho, né? Para significar, para revelar alguma coisa para você, né? Então não é à toa que você sonha com determinado assunto. Você pode muito bem ver aviões outros dias e não sonhar com eles. Ou ver vários outros tipos de coisas, coisas, por exemplo, que impressionam e não sonhar. Por exemplo,
Tem gente, por exemplo, de família que reclamava de não sonhar com a mãe que havia morrido, né? Mas por quê? Porque justamente ela se lembrava direto da mãe que havia morrido, enquanto outra sonhava direto com a mãe. Mas por quê? Porque ela não se lembrava assim corriqueiramente da mãe, né? No dia a dia. Então o sonho trazia para ela, olha, né? Olha o sentido disso. E muitas vezes esse negócio de mãe, uma mãe, por exemplo, que morreu, ou até que está viva, pode significar aquele sentido assim de maternagem, de você cuidar, por exemplo, de você mesmo, né? A capacidade que você tem de cuidar de si mesmo, de se nutrir, de você fazer coisas para si mesmo, né? Então, sabe, os sonhos eles trazem muita coisa, né? Interessante. Então a lógica dele, do sonho, é afetiva, figurativa, né? Outra coisa, não é linear, né? Não é a causa e efeito, cartesiano, não é uma coisa assim, uma atrás da outra. Não tem nada a ver, tá, gente? Mas a linguagem não é linear, mas é dramática, mitológica. Né? A linguagem do sonho, gente, é principalmente dramática. É a linguagem do teatro. Né? Muitas vezes a gente pode ir no teatro, a gente vê as cenas, vê acontecendo várias coisas, a gente pode achar graça, mas se a gente não raciocinar, a gente não vai perceber o significado daquela peça. Né? Então a mesma coisa são os sonhos. Né? Eles são dramáticos, eles usam de um drama para nos transmitir o seu sentido. Certo? Então eles indicam também relações entre coisas no nosso interior e que a gente não sabe, como eu já disse no início, né? Indicam relações de coisas dentro de nós e que a gente não sabe, tá bom? Bem, eu ia abordar mais temas aqui, mas a gente está perto do final da live, né? Faltam 12 minutos. E eu comecei um minuto antes, né? Vamos começar aqui a tentar responder algumas perguntas, né? Então vamos lá. Uma participante aqui da live perguntou, né? Um participante, né? Mas parar de sonhar não leva a um interrompimento do reencontro? Reencontrar um ente querido não é bom? Sim, sim, é bom. E pode. Então, mas aquilo que eu falei, né, agora há pouco, eu já vi muito de justamente isso. As pessoas que geralmente sonham, né, com alguém que já morreu, geralmente isso tem a ver com a pessoa, às vezes, esquecer, né, o sentido que aquela pessoa tem na sua vida. Né? Significa que ela não está trazendo aquilo para a sua vida e que aquilo que a pessoa representa é importante. Né? Então tem esse sentido realmente do sonho levar a um reencontro, talvez não com que a pessoa, não com a própria pessoa que morreu, não que não tenha sonhos nesse sentido. Existem sonhos, né, que a gente não pode contradizer. Tem sonhos que não tem jeito da gente interpretar, né? Tem paciente que trouxe sonho onde aparecia a pessoa avisando determinada coisa sobre um ente querido. Ah, fulano está se drogando, né? Olha, dá uma olhada, né, para mim, ele está se drogando, né? E aí o paciente foi lá, foi verificar aquilo, que ele não tinha contato com aquela pessoa que estava sendo avisada, né? Foi verificar e realmente a pessoa estava se drogando, estava se degradando, barbudo, no chão, né? E tomou providências, né? Agora, vai explicar isso. A ciência oficial, infelizmente, não leva isso em consideração, por quê? Porque não tem como explicar, né?
Mas isso não quer dizer que essas coisas não existam, né? Bem, não sei se respondi a sua pergunta. Qualquer coisa, tá, Francisco? Francisco Paulo. Aí você posta aí depois. Bem, gente, sentido assim de sonhos, vai ser muito difícil eu falar aqui na live. Eu ia abordar aqui um assunto de temas arquetípicos, que envolve, por exemplo, morte ou desmembramento, ou voar, cair, nascimento, gravidez, sexo, veículos, vários temas assim que são comuns nos sonhos. E isso eu vou abordar na próxima live, no próximo sábado às 15 horas. Tá joia? E aí poderemos, né, o pessoal pode propor alguma coisa aí, e a gente abordar esse assunto sim. Tá joia? Aqui outro espaço vem ser feliz, está perguntando, né? Os símbolos são sempre com significados individuais ou existem símbolos com significados próprios? Assim, os símbolos, em geral, nós devemos, é imperioso, né, que a gente aborde ele pelo significado que tem para a pessoa. Por que isso? Porque quem está sonhando, né? Na mente de quem que está vindo determinado símbolo? Na mente de fulano e não de cicrano. Inclusive, no seu sonho ocorrem determinadas coisas com esse símbolo. Qual o sentido disso? Né? Então, nesse sentido, tá, é muito importante que a gente se atenha àquilo que o símbolo está significando para a pessoa, primeiramente. Isso não quer dizer que a gente não possa abordar, desculpe, que a gente não possa abordar o significado arquetípico, quer dizer, o significado coletivo para as pessoas em geral que aquele símbolo tem. Né? A gente pode abordar isso sim. Tá? E isso pode ocorrer, isso é muito importante numa determinada fase da terapia. Certos sonhos também, então aqueles sonhos que a gente chama de grandes sonhos ou arquetípicos, geralmente os símbolos têm esse significado próprio. Por exemplo, esse sonho que eu acabei de falar, da pessoa que havia morrido apareceu no sonho de outra, avisando certa coisa, certo fato sobre um ente querido dele, né? Então esse sonho, por exemplo, tem um significado próprio, um símbolo, né? Essa pessoa tem um sentido próprio, né? Não tem como você interpretar um sonho desse. Você pode até tentar, e eu tentei, né, algumas vezes, e a gente não consegue, né? Então é muito interessante essa parte. Tá bom? Ótima pergunta. Os sonhos são relacionados somente ao inconsciente ou podem ser lembranças espirituais? Então, como eu falei, Lívia Maria Jardim, em geral, os sonhos estão relacionados ao inconsciente, mas podem também, bem, lembranças você pode estar querendo dizer a outras vidas, né? Eu não encontrei, aliás, já encontrei sim, pacientes fazendo referência a isso. Mas quando eu fui interpretar, analisar esse sonho, os sonhos pareciam querer dizer de uma outra vida no sentido de uma outra vida naquela vida da pessoa, sabe? Uma outra vida que ela levava. Às vezes a infância ou a adolescência, em tal vida, né? Então o sonho tinha esse sentido. Eu não nego, tá? Eu estou aberto para esse significado dos sonhos, de lembranças espirituais, de outras vidas, mesmo porque a gente não sabe de nada, né, da realidade, a gente sabe de pouca coisa. Então, eu também me abro a esses sonhos, pode muito bem ter sonhos assim. Mas os que eu interpretei até hoje, né, o sentido deles é para a vida imediata, esta vida aqui e agora do sonhador. Entende? Então, todos aqueles que eu interpretei foi nesse sentido. E teve sonhos espirituais no sentido de aparecer um ente espiritual avisando alguma coisa. Né? De que forma os psicotrópicos podem interferir na produção dos sonhos? Né? Uma pergunta da
Rossato, da Gláucia Rossato, né? Então, é que os psicotrópicos, o que que eles fazem? Eles abrem o inconsciente, né, da pessoa, desavisadamente. Quer dizer, sem que a pessoa possa se preparar para isso, né? Mesmo a maconha, né, várias reportagens aí avisam, né, de que a maconha pode abrir o inconsciente, pode surtar as pessoas. Por que que isso acontece com as drogas? Porque, como que eu vou dizer, as pessoas em geral, elas têm um filtro em relação ao inconsciente. Os sonhos são produções do inconsciente, produções naturais, que vêm aos poucos, que respeitam a pessoa, né? Respeitam a pessoa. Respeitam assim, no sentido de vem determinado sonho, porque a pessoa precisa saber aquilo naquele momento da vida dela. Agora, se a pessoa toma uma determinada droga, o inconsciente, conteúdos do inconsciente dela poderão fluir para a consciência dela, para o ego dela, sem ela estar preparada. Numa psicoterapia, por exemplo, eu começo a interpretar os sonhos, porque aqueles sonhos vêm naturalmente, né? A pessoa precisa saber daquilo, a pessoa, inclusive, ela vem para a terapia porque ela tem algum problema, né? Então, naturalmente, ela vai ficar sabendo, né, o que está acontecendo dentro dela e ela espontaneamente irá mudar, de acordo com o conhecimento que ela adquire, com o autoconhecimento, né? Agora, no caso do psicotrópico, das drogas, ele abre e a pessoa não está preparada, né? Na psicoterapia, o terapeuta vai introduzindo aos poucos, os sonhos vão mandando símbolos aos poucos, né? Então, o que é que acontece? Se a pessoa não está preparada, é pega de supetão, né? Ela vai surtar, né? E é isso que ocorre com muitas pessoas. Principalmente aquelas pessoas que têm um ego mais ou menos sensível, fraco. Pessoas que têm um ego fraco, um ego assim não muito estruturado, que, por exemplo, não teve muito amor na infância. Gente, o amor, amor de mãe, é essencial. Fortalece o ego. Então, se a pessoa, por exemplo, foi abandonada e aí ela começa a usar droga, vai surtar. Entendeu? Então, claro, depende da pessoa. Pode ter alguém, por exemplo, que foi abandonado, mas encontrou uma outra pessoa que amou. Então a gente sabe, é muito difícil a gente definir quem que vai surtar, quem não, né? Mas assim, pelo entendimento psicológico que eu tenho atual, é esse o papel dos psicotrópicos em relação aos sonhos. Agora você falou, como é que interfere na produção, em produzir os sonhos, né? Eu vou ter que responder por escrito, tá, gente? Tá me avisando aqui que falta 19 segundos para interromper a live, tá bom? E a gente continua no próximo sábado. Peço que o pessoal compartilhe